Bom, pelo título do vídeo, vai dar a maior polêmica que isso vai dar. Especialmente por conta de alguns fanáticos religiosos que não aguentam ouvir poucas e boas. Mas vamos lá. Recentemente, eu vivi algumas experiências que assim me fez refletir e muito sobre a nossa vida. E eu gostaria de comentar muito sobre essa experiência. Que não é sobre ser igual Jesus Cristo e está tudo certo. E eu me refiro no sentido literal da coisa. Eu sei que vai ter muita gente que vai vir nos comentários e me atacar. Mas deixa eu apresentar pelo menos o que eu tenho a dizer. Então vamos começar. Vamos começar pelo começo de tudo. Do famoso quando Deus criou o mundo, criou Adão e Eva. E que foi uma criação muito linda. De que Deus não via nada de errado ali. De que nada de errado. Só que o que aconteceu? O famoso fruto proibido. Que foi aí que surgiu o pecado original. Só que, minha gente, uma coisa que o que muitas pessoas não perceberam era esse fruto que Adão e Eva comeram era um fruto que carregava o bem e o mal ao mesmo tempo. E que se Deus, e que se Adão e Eva comessem desse fruto, eles iriam ter um despertar. E que a partir deste momento, Adão e Eva e os outros seres humanos que viriam mais em seguida, iriam carregar o bem e o mal ao mesmo tempo. Eu sei que muita gente vai vir aqui dizer e falar: ah, Léo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim. E qual é o ponto que eu quero chegar com isso? Sobre a questão da lei de Deus. Muita gente vai vir interpreta a lei de Deus como uma coisa que tem que ser seguida ao pé da letra. Sendo que, na verdade, as leis de Deus são muito mais profundas sobre isso do que isso. Porque, como eu falei, Adão e Eva comeram o fruto proibido. Então, quando eles comeram esse fruto, eles tiveram o despertar. Aí o que aconteceu? Os seres humanos que vieram em seguida, eles começaram a carregar o bem e o mal dentro dos nossos corações. Então, o que aconteceu? O divino lá, que vendo que de que agora o ser humano tem tanto o bem, tanto o mal dentro de si mesmos, ele começou a escrever várias leis para evitar que a gente caísse dentro da maldade do nosso coração. Um bom exemplo disso é uma questão bem polêmica dos dias de hoje, que é alguma coisa envolvida com crianças, que eu não vou falar o nome. Eu sei que muita gente vai vir aqui dizer: ah, isso acontece porque Deus quis. Só que, minha gente, a origem dessa lei é muito mais profunda que a gente possa imaginar. Por quê? Se vocês olharem o contexto dessa época em que eles estavam inseridos, era uma época praticamente de selvageria extrema. As pessoas eram muito primitivas.
E eles acreditavam que para poder alcançar uma espiritualidade maior, além do que a gente consegue ver com os nossos olhos, eles acreditavam que para poder alcançar isso, tinha que de crianças. Vocês entenderam, né? E o divino ficou muito preocupado em relação a isso. Aí, por conta disso, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu escrever leis divinas bem claras que era para proibir esse tipo de prática entre os seus escolhidos. E isso está bem registrado aqui na Bíblia. Está registrado mais especificamente no livro de Levítico e nos livros de Deuteronômios. Deuteronômios? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Só que o que acontecia? Essa época em que as pessoas estavam inseridas, as pessoas eram muito primitivas. Muito primitivas. Aí o divino, ele escrevia leis exatamente para nos proteger, que a gente alcance a maldade extrema no nosso coração, mas as pessoas eram primitivas demais, que as pessoas eram muito primitivas. O divino escrevia as leis, mas ainda assim eles desobedeciam, porque eles eram muito primitivos e faziam as coisas de qualquer jeito. E isso chegou a tal ponto que quando chegou a época do livro de Jeremias, as coisas saíram tudo fora do controle. Tudo fora de controle mesmo. Porque quando chegou a época do livro de Jeremias, os judeus eles já tinham conquistado a terra prometida. Só que mesmo depois de terem conquistado a terra prometida, eles se esqueceram muito fácil das leis do divino, para poder proteger a nós da maldade dentro do nosso coração. Então, a maldade e o estado primitivo que eles estavam vivendo era mas tão grande, que eles quebravam a lei de crianças nessa época. Está em Jeremias capítulo 32, versículo 35. Caso que querem dar uma olhada. Eu não vou resumir alguns dos absurdos que aconteceu quando chegou a época de Jeremias, mas é muito primitivo o que eles estavam fazendo. E eu quis dizer que não é sobre ser igual a Jesus como se fosse um clone dele. O que eu quis dizer? É porque não é sobre ser igualzinho a ele, como se fosse um clone dele. Isso é praticamente impossível, porque Jesus, ele foi totalmente único. Um bom exemplo disso está no próprio nome dele. O nome dele é Jesus Cristo, sendo que o Cristo é só um título, porque a palavra Cristo, ela vem de Christos em grego, e Christos em grego significa ungido. Ou seja, se for traduzir o nome de Jesus ao pé da letra, ficaria como Jesus ungido. Por isso que Jesus, ele é tão único. Porque é aí que é o ponto que eu quero chegar. O divino, Deus, vendo que as pessoas, os seus escolhidos, não conseguiam obedecer às leis
que ele teve que fazer? Ele teve que reformular toda a maneira que ele tinha julgado melhor para que a gente pudesse andar do lado da luz e da bondade. Tudo de novo para que isso possa ser feito dentro dos nossos corações, dentro das nossas almas. Mas para isso acontecer, ele tinha que fazer isso de uma maneira única. E aí que entra o contexto de Jesus. Porque quando Jesus veio, ele chegou num contexto em que as pessoas estavam muito doentes espiritualmente. Aí por conta disso, ele veio aqui exatamente para poder espalhar a luz no mundo inteiro. Por quê? As pessoas estão doentes espiritualmente. As pessoas estão muito primitivas. Aí Deus fazia tantas, mas tantas leis que no final, como o estado de espírito deles estavam muito primitivos, eles não conseguiam. Então Deus que teve reformular toda a forma que ele precisava para que os seres humanos possam entender que a gente tem que andar no lado bom, dentro da bondade, dentro da luz. Por isso que Jesus, ele era único, porque ele veio pra cá nascido já ungido pelo próprio Deus. Por isso, sobre a questão da Virgem Maria. Porque para poder conseguir essa unção, Jesus já precisava nascer com ela. Por isso que ele é tão diferente. Porque, diferente de pessoas como, por exemplo, o Davi, vi que ele passou por uma longa jornada para poder conquistar a unção, a luz divina. Jesus não. Ele já nasceu com essa unção que já vem com ele. Aí por conta disso, quando Jesus ele disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele oferece os caminhos, as lições que a gente precisa seguir para poder conquistar essa luz divina. Para conquistar essa luz divina. Só que quando ele falou isso, ele não falou no sentido de que ele é a verdade, que a gente tem que ser exatamente igual a eles. Para nós seres humanos que não nascemos ungidos, isso é praticamente impossível. Se todo mundo nascesse ungido igual a Jesus, seria uma maravilha. Mas não, minha gente. Nós somos seres humanos. Nós temos uma longa jornada para poder conquistar essa mesma luz. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Siga a sua própria jornada para poder conseguir conquistar essa mesma luz que Jesus tem. Só que a gente nunca vai ser exatamente igual a ele. Porque nós somos seres humanos. E nós seres humanos somos únicos. Cada um aqui é único. Cada um tem a sua jornada espiritual. Então, a gente não deve comparar as nossas jornadas espirituais de ninguém.
Claro, Jesus sempre vai estar aqui do nosso lado e também dentro das Escrituras Sagradas para oferecer os caminhos e as lições que a gente precisa aprender para poder alcançar essa mesma luz, essa mesma bondade que a gente precisa seguir. Mas faça isso dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada. Porque no final cada um é único. É como diz aquele ditado. Cada um aqui tem a sua beleza, mas nem todos conseguem reconhecer. Então, siga a sua própria jornada. E caso tiver alguma dúvida sobre alguma lei ou alguma lição que a gente precisa aprender para a gente aplicar dentro do nosso contexto, a Bíblia aqui tá para ajudar para isso. E não se preocupe com a questão das leis. Porque, de fato, as leis, elas existem. Mas não enxergue a lei como algo para nos punir ou para nos privar de alguma coisa. E sim, enxergue as leis como algo para nos proteger de chegar dentro da maldade do nosso coração. Porque a única coisa que Deus quer é que a gente vive as nossas vidas, mas que a gente vive as nossas vidas com a consciência de que temos que sempre caminhar no caminho da bondade, da luz, do lado bom da vida. E nunca alimentar o mal dentro do nosso coração. Porque o mal é uma coisa que está presente em todos os seres humanos na face dessa terra. E é muito fácil alimentar. E a única coisa que Deus queria era nos proteger de alimentar o mal que está dentro dos nossos corações. É isso que ele quis dizer com as leis. Porque ele só quer que a gente caminhe do lado bom da vida. Ele quer que a gente caminhe do lado bom da vida. E enxergue as leis como isso. E as lições de Jesus como uma referência de como alcançar esse mesmo nível de bondade que ele já nasceu com ele. Não é fácil, pois cada um aqui é único, tem a sua própria jornada, mas vai ser muito gratificante no final de tudo. Saber que a gente andou no lado bom da vida. A gente andou no lado bom da vida. E aí era isso que eu tinha pra dizer no dia de hoje. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, que inclusive vai ser um resumo das minhas aventuras que eu vivi em Kabukicho, lá no centro de Tóquio, em Shinjuku. É isso. Até mais.